Teatro, o palco da vida. Hoje eu vou trazer um profissional que conhece bem esse espaço. Um professor, um diretor que vocês vão conhecer, que faz coisas incríveis no palco. Prazer ter você aqui. Eba. Querido, bem-vindo. Que delícia estar com você aqui. Opa. No nosso Câmera Aberta de hoje. É muito importante você estar com a gente. Sabe que eu sou seu fã, né, cara? Ó, eu não perco um então. espetáculo seu. Já me desdobrei para vir do Rio correndo para não perder a tua estreia. Você faz tanta coisa linda, sou tanto fã, cara. Oh, obrigado. Sério mesmo. Delícia ouvir isso. É, uma legal, Me fica divirto muito legal, muito legal. Me conta um pouco de você. Eu quero abrir câmera hoje para você. Esse programa é isso, só um programa nosso. Uhum. A gente tem muitos alunos, muitos futuros alunos. Tem gente que não é do nosso meio, mas que assiste a gente. Quer dizer, a gente está apresentando os grandes profissionais da nossa época, principalmente, que estão em torno da gente aqui. E você é dos melhores, maiores, que eu mais admiro. Fala um pouco pra gente. Eu venho de família de artistas, né? Meu pai era músico, tinha uma orquestra nos anos 60. Olha que legal. Que era uma orquestra dele. Depois, quando virou a década, né, para os anos 90, ele começou a fazer um grupo, tinha grupo de baile, né? Porque aí a orquestra já não era o barato da época, Sim. né? Então já fazia carnaval, baile de formatura, aquelas bandas de baile que tinha nos anos 70 depois, né? E minha mãe era pintora, né? Então eu sempre tinha a música e a imagem, né? Ela pintava quadros, dava aula de pinturas, então a minha infância foi meio convivendo com tudo isso, né? Então fui juntando e trazendo para o teatro, né? E me descobri aí. Eu comecei, na verdade, como bailarino clássico, né? Mentira, você dança também? Eu também já dancei no começo da minha vida, fiz uns musicais, poucos atores no Brasil dançavam. Sim. Quando eu fiz teatro nos anos 80, 70, 80, ninguém dançava. Aí a gente eu fiz Godspell, fiz Desgraça de uma Criança, fiz várias coisas. Você chegou a dançar profissionalmente? Então, eu comecei no Cisne Negro, aqui em São Paulo. Uau! Fazendo na escola, né, do Cisne, mas aí fazia aqueles os espetáculos com eles, aqueles famosos quebra-nozes que tem, né, que é clássico do Cisne Negro. Você era bailarino mesmo. E aí eu fui depois para a escola de bailados do Municipal, que eu queria estudar no Municipal, e aí eu fui para lá. E aí eu comecei a querer outras coisas, né? Queria contar uma história, e comecei a entender que a dança também contava uma história, e queria mais. Aí eu fui para a escola de teatro, e aí que eu me formei como ator, e aí fui entendendo a coisa das artes cênicas e do palco, e da coisa dos musicais, do canto, né? Fui me metendo em tudo quanto é lugar. E aí depois eu fui acabar dirigindo, porque aí foi os encontros com os mestres, né? Depois de formado, que eu fui trabalhar profissionalmente. E aí para mim uma grande referência que mudou muito o meu modo de pensar o palco foi o Gianni Ratto, né? Nossa, foi o meu grande mestre, assim, mestre, né? para figurino, cenário e para direção também, né? Que eu acompanhei ele nas últimas importações da Itália que o TBC fez, o Gianni Ratto mudou o teatro brasileiro, porque ele tinha conhecimento de tudo, né? Ele era diretor, cenógrafo, figurinista, iluminador. Sim. Que barato. Você chegou a conviver com ele? Convivi com ele. Que legal. Eu assinei figurinos que ele fazia como se fosse né? Ele era o curador, digamos assim, do projeto. E aí, era muito engraçado, porque tinha alguns que ele falava assim, tá bom, aquele joga fora. E falava, Gianni, mas não tá certo, joga fora. E aí a gente vai aprendendo assim, né, com essas trocas, né? Figuras fantásticas que cruzam com a gente, né? Com certeza. E agora os alunos cruzando com você aí, tendo essa experiência. Seus espetáculos são fantásticos. Agora eu entendi a história da plástica dos seus espetáculos. Tem um balé ali atrás de tudo. Sim. Você transita muito bem com corpo, com formas, dentro dos seus espetáculos, mesmo não sendo musicais, tem sempre uma harmonia coreográfica. E agora eu entendi de onde veio esse pontinho. Eu acho que eu tenho muito essa coisa com a junção das linguagens, sabe? Então, eu acredito que o texto falado, o texto cantado, a imagem, né? O próprio desenho do corpo em cena, a movimentação para mim é um balé sempre, né? Então, eu sempre busco trazer para um espetáculo, quando eu dirijo, esse lugar de uma união de todas essas
dessas linguagens ou dessas artes, digamos E assim, o de uma resultado é forma bárbaro, coesa. sabia? O resultado é muito legal no seu Delicioso, espetáculo. obrigado. Nós temos umas coisas que a gente está vendo aí, vai ver de você, muito pouco, você já fez tanta coisa linda, mas a gente juntou umas coisas dirigidas por você, Kleber, que eu acho espetaculares. Vamos lá? Ó, Arthur Miller. É Arthur Miller, Bruxas de Salem. Viu só, tanto de gente, você transita muito bem com um grande elenco. São uma lindos delícia. seus espetáculos nesse sentido. Jérôme Savary, Jérôme Savary. Esse foi uma delícia de fazer todos, mas esse também, esse foi o último, né, antes da pandemia, e foi uma loucura, assim, porque fiz uma proposta para os alunos. Eu queria fazer um Jérôme Savary, o que é? Aí começamos a ler, eles não estão entendendo nada. Eu falei, é por aí que eu queria começar. E ficou lindo, eu não vi esse espetáculo, perdi. Esse era essa coisa meio circo-teatro, né, do Jérôme Savary. O trabalho dele é bárbaro, eu tive a oportunidade de ver lá em Paris. Sim. Um trabalho de rua, né? Um trabalho do Magical Circus. Sim. Era maravilhoso, cara. Lua de Sangue, Lorca. Lua de Lorca. Aí foi bem bacana que eu juntei 3 peças do Lorca, né? Era lindo. Eu fiz uma adaptação com o Yerma, o Bodas de Sangue. O Bodas de Sangue era o que carregava, né? Era a espinha dorsal. E tinha a Casa de Bernardo da Alba também. Esse espetáculo, para esse espetáculo era tão lindo, cara. Eu me lembro que na época que eu assisti, eu fiquei tão empolgado, a gente queria produzir. É muito difícil produzir no Brasil, né? Você fazer uma produção profissional, ainda mais, quantos atores você tinha em cena? Uns 30, né? 20 e poucos, por aí. Então, pois é, a gente chegou ali... Foi esse que foi pro Rio? Foi pro Rio, foi pro Rio. Timber. E o que eu pude fazer foi isso. Falei, traz pro Rio de Janeiro, fizemos uma temporadinha no Rio. E apresentou e foi um sucesso, porque é muito lindo e é muito profissional. Um trabalho feito com alunos, isso que é magistral em você, porque você pega uns alunos que estão aprendizes e você dá uma forma, dá um profissionalismo, integra. Como é que é isso? Você faz surgir isso, é inspiração? Eu acho que quando eu vim para a escola, né, eu vim para dirigir as formaturas, né, os M6, e é uma coisa que eu gosto muito, porque para mim, quando o aluno chega no fim, na finalização, para mim ele tem que ter a experiência profissional, né? Então, tanto que eu brinco com eles, falo assim, olha, a partir de agora eu não sou o professor e vocês não são alunos, eu sou o diretor, vocês são os atores. Então, nós vamos fazer uma montagem aqui. E aí, o mais legal de tudo é que, tanto em São Paulo quanto no Rio, né? Que eu tive essa oportunidade de levar o Lua de Sangue para o Rio, e aí eu pude vivenciar isso também lá na escola no Rio. Eu acho que a gente tem uma estrutura, tem uma produção, tem uma coisa que acontece, né? Porque eu pedia coisa, a gente dava uma enlouquecida na coisa da encenação, a gente pode fazer isso. Isso é legal. A gente dá para o aluno essa possibilidade dele se profissionalizar aqui na escola. Eles experienciam essa possibilidade de sair daqui, da escola, prontos para o mercado de trabalho, por ter experienciado um momento onde eles... é um reflexo do que eles vão viver lá fora, né? Então, eu acho que precisa ter esse cuidado, esse acabamento, essa exigência da cena, não como um espetáculo escolar, mas como um espetáculo. Eu sinto isso, por isso os espetáculos fazem muito sucesso, porque você os trata absolutamente profissional. E dá a eles a importância, a responsabilidade de carregar um belo texto, uma grande montagem, um espetáculo enorme. E isso é maravilhoso para o processo de formação, que às vezes até o aluno diz, eu fiz coisas maiores na escola do que na minha vida profissional. Sim. Eu fiz produções melhores. O primeiro que passou, o Bruxas de Salem, foi muito legal também, porque eu não queria fazer. Porque eu falava assim, gente, vocês não têm nem idade para fazer esse texto. Algumas têm, né? Mas delicado, e aí eles queriam, eu falei, então tá bom. Então vocês vão ter que se portar, o estudo de vocês para chegar nesse texto vai ter que ser o de um ator com um peso de 10, 20 anos a mais que você. Né? Então, vamos para esse lugar, então vocês têm que ir comigo. E aí fui brincando, criei aquela cenografia que ficava se movimentando, os móveis, parecia que ia ser uma fogueira, né, de madeiras, porque com acessório de queima as bruxas, né? E aí eles foram. Então, assim, é legal porque quando você coloca eles numa provocação, nesse sentido, que é uma provocação super boa, porque é uma provocação para eles se testarem no sentido de
eu tenho que estar pronto e eu vou chegar em algum lugar. Então é muito legal, porque aí o resultado é diferente também em cena. O resultado fica bárbaro. Tem um taco também. Temos uma outra coisa que você fez num espetáculo, numa festa que a gente faz aqui, e cada um dá uma espécie de um happening, e que você fez acho que no Sarau. Sarau, não é? Acho que a gente tem umas imagens aí do Sarau. Vamos achar que esse Sarau, eu quero fazer esse ano novamente o Sarau. É muito legal. É uma festa tão legal, né? Que são várias encenações. E você fez, eu quero, acho que tem, mostra para nós. Ah lá. Foi muito legal porque o Sarau a gente fez no estúdio. Então a gente usou o estúdio como se fosse uma casa mesmo. Sim. Então a gente criou umas almofadas, as pessoas sentavam no chão e elas eram vendadas. Tá vendo? Pois é. Colocavam uma venda e aí eles começavam a ouvir os textos primeiro, eram poemas. Olha que legal. E aí a partir disso entravam cheiros, entravam umas sonoridades. Você trabalhava com sentidos, né? Totalmente. Eu entrei nesse tua trupe aí. Eu fui espectador desse Sarau e interagi com isso tudo lá. Então é muito legal porque a função do teatro num outro lugar, né? Num nível do sensorial mesmo, né? De atingir várias possibilidades de atuação dos alunos e de entendimento do texto por parte do público, né? Porque ele passa a estar dentro da cena. É verdade. Você é um precursor disso. E eu sinto que isso no nosso teatro, o que você me diz do teatro contemporâneo? Como é que a gente está revivendo o teatro? A gente vem de uma pandemia, de um momento louco, de muito pensamento, de muito armazenar ideias, criação, no meio desse sufoco, dessa solidão. Eu acredito que o artista vai vir revitalizado. E você sempre integra o mundo moderno com a sua arte. Você tem alguma ideia de como você ainda quer, algum sonho, alguma proposta para a gente fazer nesse sentido? Eu acho que a gente tem que... Eu estou bem, assim, já tive momentos mais desesperançosos durante essa pandemia, mas eu acho que eu tive acho que um período de recolhimento muito legal, porque eu comecei a olhar para mim, comecei a olhar para coisas que eu tinha feito, para coisas que eu queria fazer, então eu acho que isso foi se acumulando. E eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns artistas também, que eu acho que essas vontades elas foram se acumulando e eu tenho essa esperança que tudo vai passar e a gente vai para um lugar maior, sabe? Teve uma coisa muito legal que, inclusive, alunos que acaba assim, eu formo os alunos, eu acabo acompanhando eles depois, né, assim, em rede social, eu vejo o que eles estão fazendo. Eu percebi muitos deles criando coisas novas, né? Lidando com outras linguagens, lidando com câmera. Um dos alunos que a gente teve aqui, que se formou no Lua de Sangue, o Lucas Amorim, ele foi fazer roteiro para o cinema e fez um filme. Então, eu percebi isso. Eu acho que todos os artistas estão um pouco nesse processo, né? Então, isso de entender até, se instrumentalizar com outras coisas que não davam conta, né? Porque também a gente vivia fazendo, trabalhando. Quando teve que parar, você teve que começar a rever tudo isso. Então, eu acho que a gente vai para um lugar... Vai ouvir coisas aí. Vão vir coisas muito muito boas. Eu também tenho fé, eu também confio. Muito boas. E a ideia dessa câmera aberta é um pouco isso. Eu quero trazer para conversar com os alunos que estão nos vendo aqui. Quem não é aluno, quem não é ator, não importa. Bater um papo com gente como o nosso convidado de hoje, o nosso Kleber, e muitos que virão, que vão também fomentar, vão estimular a nossa virada, a nossa comunicação, a nossa dinâmica, né? Que nós não podemos ficar parados, né, cara? E a gente, cada um aí, em cada lugar que estiver, vai estar gerando uma nova ideia, um novo foco, uma nova produção. É isso que eu espero. Eu acho também. E eu acho que vão vir coisas muito bonitas, porque as pessoas elas estão precisando da arte, né? Essa coisa de só ver no online. Vem por aí, a salvação é por aí. A gente se comunica online, a gente se divulga online, a gente até se encontra online. Agora, o processo de geração, de criação, a sedimentação, a convivência, o treinamento que o palco nos dá, que o teatro nos dá, isso... esse encontro efêmero, né, de palco e plateia, ele acontece nesse encontro, né? Então, mágica.
Eu acho que, de certa forma, foi bom ter saudades disso. Eu acho que vai ser bom pra gente ter Essa é a tido essa mensagem que o nosso saudade. convidado deixa para você, nosso professor, nosso diretor. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando contigo, Com sabia? certeza, eu também. Temos tanta coisa para falar, mas o programa é pequenininho para você voltar e nunca mais esquecer de tudo que ele está te dizendo e que a gente vai te dizer sempre aqui, né? Com certeza. Um beijo, dá um beijo para os meninos aí, para quem estiver nos vendo. Um beijo a E o todos. que você quiser dizer no final. Voltem sempre, estejam sempre aqui com a gente, É verdade. vendo essas figuras incríveis que vão passar por aqui pelo programa. É verdade. E E estejam você de volta volta. já já nos palcos. Não perca o espetáculo desse senhor, desse rapaz, que na verdade é o espetáculo dos mais modernos e jovens que eu conheço. E agora eu entendi o balé, por isso que tem essa estética fantástica, essa ilustração do balé nos seus espetáculos, bailarinozinho danado, tá Eu lá dentro. adoro. Um beijo, querido. Beijo, querido. Obrigado por ter viu? vindo. Obrigado a você. Hoje eu vou trazer vocês para um lugar secreto, os bastidores do teatro e do estúdio. É um lugar que geralmente é frequentado por técnicos. Aqui é o universo onde eu guardo refletores, mesas de som, mesas de luz. A gente tem canhões, a gente tem todo o equipamento sofisticado que nós usamos aqui e que a gente aplica lá no palco, que a gente utiliza no teatro, no cinema, no estúdio, em todos os lugares. É muito curioso porque é um universo controlado só pelo departamento técnico. E um bom diretor de fotografia, ele aqui dentro é o mundo dele, onde ele cria, conceitua todo o projeto que vocês vão ver daqui a pouco lá em cena. Legal, né? Bem, agora vamos falar com o Flávio Sérgio, de Brasília. Manda a sua pergunta. De que maneira que o ator ele pode se apropriar de outras linguagens artísticas para construir um trabalho de qualidade como ator? Bom, Flávio, o ator captura informação de todos os lugares para o seu ofício e até para a sua formação. O ator é um imã, sabe? Um imã que captura tudo. Quanto mais inteligente você é, quanto mais hábil você é, quanto mais universos você tem a preencher e a ocupar, você mais vai capturar informações. Quanto mais gente inteligente você conviver, quanto mais você se perguntar sobre o mundo, quanto mais artes você conhecer, quanto mais você ler. A literatura é o nosso grande, grande arsenal. É a partir da literatura que você toma contato com o mundo inteiro, que não é o seu mundo, mas vai ser o mundo dos seus personagens. Assim você amplia a tua imaginação, a tua criação e a tua habilidade ao se transformar num ser humano retratado na literatura. É curioso porque às vezes está muito perto de você a informação. Está muito perto de você a inspiração no personagem que você está criando. Então você junta toda a cultura que você adquiriu, toda a informação que você adquiriu e o que você está observando da vida na sua cidade, na sua rua, na sua família, na sua literatura, e você aplica tudo isso o tempo inteiro. Então você, que é um ser humano simples, natural, de uma certa forma contido, se transforma num personagem maior, com informações maiores, com sensibilidade maior, que é isso que é nosso trabalho. A gente se empresta tudo que nós temos para os nossos grandes personagens, que só são personagens porque são maiores do que a gente. Ok, Sabrina Nasc, de Patrocínio, Minas Gerais. Vou responder a sua pergunta, diga lá. Se um ator, ele pode recusar algum papel ou ele tem que aceitar tudo que lhe é oferecido? Eu vou te responder essa pergunta como ator, tá bom? Eu sou ator. Eu diria o seguinte, eu muito dificilmente recuso um papel. Porque eu acho que eu posso fazer do papel, mesmo se ele não for bom, alguma coisa melhor do que ele é. Eu acho que o ator é tão capaz, e você cria essa coragem, Sabrina, e a gente é capaz de transformar um personagem, ampliar um personagem, sabe? A gente pode dar a volta, às vezes, até um pequeno personagem de uma história passa a ser marcante. Então eu acho que o personagem tem que ser tratado com muito cuidado, muito afinco, muito empenho, e aí vem muito do talento do ator. É claro que tem personagens que a gente recusa, quando ele nos ofende. Não o personagem na atitude, mas é da cena de nudez gratuita, não. O personagem está inserido num contexto que eu não gosto, ou pornográfico, ou sujo, ou tem uma produção tão grotesca que eu falo, não vou me emprestar a isso. Você tem controle sobre a sua carreira. Eu só recuso personagens quando eles podem transformar, mexer, sujar a minha carreira. Senão eu os enfrento com a maior coragem, porque eu acredito mais em mim e nos personagens que eu vou criar, e a partir da imaginação eles ficam maiores do que até eu pensava que fossem.
Agora eu vou responder uma pergunta de Gabriele de Lima, de São Paulo. Manda lá, Gabriele. Mediante a tantas técnicas, livros e afins sobre a profissão, o que você considera essencial para um ator na hora dele construir uma personagem? Beijos! Na sua pergunta, você dá uma boa dica para todo mundo. Construir um personagem. E, velho Konstantin Stanislavski, Construção de um Personagem. Leia esse livro. Se não leu ainda, leia. Então, se já leu, releia. Porque esse livro, Preparação do Ator, do mesmo Konstantin Stanislavski, eles devem estar embaixo do braço do ator o tempo inteiro. Eles dão informações fantásticas para a construção e preparação de personagens, entendeu? Agora, eu sempre digo que observar o mundo é o grande barato do ator. Mais inteligente, mais moderno. Ele é um imã que captura todas as informações que às vezes estão aqui do teu lado, na sua casa, no seu bairro, na sua escola, nas pessoas que você sente que são diferenciadas e que podem te inspirar. Nós vivemos dessa inspiração. Como poeta, nós somos uns inspirados pela encenação. E nós transformamos-nos em personagens que nós absorvemos pelo mundo e nos tornamos eles. E aí que é o barato de ser ator, você entendeu? Aí é que é bom você fazer personagens diferentes de você, que você aplica com absoluta verdade aquilo que você não é, mas que você passa a ser e que me faz crer que você é. Esse é o barato do ator. Eu acho que esse exercício pessoal, todos vocês atores têm que praticar o tempo inteiro, independente de ir para a escola, independente de ver os melhores filmes, grandes atores no cinema, no teatro, na televisão, de conviver com gente mais inteligente, muda a sua turma. Começa, sei lá, a conviver, namorar, trocar ideia com gente mais inteligente, gente que mexa com você. Sai do marasmo, da tranquilidade. Nós estamos pacíficos demais. O ator não é, o ator é tumultuado. Então, esse tumulto vai te levar a um mundo muito mais amplo do que o seu mundinho.